Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas que nos acompanham aqui no Cascacite Podcast. Hoje estamos aqui com a nossa convidada, a nossa parceira, a nossa colega, Suelen. Suelen. Bom dia. Bom dia. Dá um alô pro pessoal aí, dá um bom dia. Bom dia, Cascacite Podcast. Maravilha. Eu sou Anderson Fortes e hoje vou direcionar aqui o bate-papo com a Suelen, né? E como não poderia deixar passar batido, estamos aqui com nossos parceiros que vai estar passando aqui na televisão, que é o Fortes Tidre, que é o meu ramo de atuação, sou corretor de imóveis. Vai estar passando também da minha esposa, que é minha colega, barra parceira, barra mãe dos meus filhos, né? Vai estar passando também o contato dela. Também vai estar aqui a parceria com a Suelen, com a consultoria e treinamento, né, Suelen? Sim. E vai estar passando também a nossa logo aí do Cascacite Podcast, tá certo? Vamos lá pro nosso bate-papo? Vamos lá. Então vamos lá. Não sou ansiosa, mas tô tremendo. Não sou ansiosa. Ai, Jesus. Eu sempre uso a desculpa que é mal de Parkinson. Se começa a tremer. Me ajuda com esse celular aqui, Senhor. Tá bloqueando toda hora. Vamos lá. Fizemos algumas linhas aqui pra gente dar uma continuidade, dar uma sequência, né? Sim. Tem um norte, né? Pra nosso bate-papo, Suelen. Mas vamos lá, pra gente iniciar todo esse bate-papo, nós gostaríamos primeiro saber, assim, quem é a Suelen? Agora é contigo. Pois bem, como eu sempre uso, na verdade, quando alguém me pergunta isso, a questão a gente sempre leva pelo lado profissional. Então eu uso bastante meu lado pessoal. Sim. Eu sou filha, irmã, tia, sobrinha, prima, amiga, às vezes inimiga também. Mas eu sou uma pessoa que sempre busco crescer profissionalmente. Então eu sempre levo algumas coisas pra minha vida assim em relação ao meu profissional. Eu sempre tô buscando me desenvolver, melhorar. Sim. Cada dia. E uma coisa assim que eu sempre busco pra mim é conhecimento. E uma das coisas que eu estou aprendendo é ter constância em algumas coisas que eu inicio. Então eu tenho aprendido bastante. E uma das coisas que eu também faço é compartilhar. Então, conhecimento, além de compartilhar com os outros. Mas a Suelen é essa pessoa aqui. Às vezes eu sou chata pra caramba. Às vezes eu sou crica, na maioria das vezes também. Será que é porque você é minha irmã, nesse caso? Não, porque eu vim por último. E aí a questão talvez seja essa também. Mas... Então, eu sou filha única, com 2 irmãos, mas não tem muito o que falar sobre a gente. Como assim filha única com 2 irmãos? Não entendi. Porque filha é substantivo feminino. Ah, agora eu compreendo. Então, as pessoas sempre acham engraçado quando eu falo. Eu sou filha única com 2 irmãos. Com 2 irmãos. É que se eu falar pra ti que eu nunca me atentei a esse... Detalhe? A esse detalhe? Ah, mas é normal. Você é o único filho do meio. Mas e se a pessoa tiver 6 filhos? Depende do grau da... onde ela... Aí quem é o único filho do meio? Depende, né? Aí que é a casa dos 6 homens. Mas eu sempre falo isso, né? Eu brinco, na verdade é uma brincadeira, não é? Pra levar também, às vezes, ao pé da letra. Sim. Mas eu sou filha única com 2 irmãos, então é engraçado porque daí quebra aquele gelo da pessoa pensar: ah, mas você não tem 2 irmãos? Tenho 2 irmãos do sexo masculino, eu sou do sexo feminino, então eu sou filha. Entendi, legal. E na verdade, além de ser filha, né, do seu Felício e da dona Beloni, tenho 2 irmãos, Anderson e Alexandro, né? E as cunhadas. Na verdade, a gente não vai se estender muito nesse ponto. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Deram uma olhada pra mim aqui agora, que se tivesse um raio era assim, igual raio de jogo. Pra lembrar o pessoal aí, a Daia, minha esposa, tá lá no computador de novo, lá nos bastidores. Sim. É por isso que ela se referiu aí dessa olhada de laser aí, Star Wars. Exatamente. Então vamos lá.
Suelen, você então trabalha com treinamento? Trabalho com treinamento voltado e focado para vendas. Para vendas. Eu fiz quando a gente fez um bate-papo antes, e já conhecendo, né? Sendo irmão e já conhecendo a longa data, você tem um foco que é em vendas de alta performance. Sim. Você pode explanar isso um pouquinho pra gente? Posso. Na verdade, vendas de alta performance nada mais é do que você se preparar, você se aperfeiçoar no seu segmento profissional buscando melhoria na sua área. Sim. E a alta performance nada mais é, Anderson, do que o próprio desenvolvimento da pessoa. Porque eu, há 7 anos, 8 anos atrás, se alguém me desse bom dia, eu só respondia por educação. Só que... Mas por trabalhar com pessoas, eu venho de uma área de consultoria de vendas, de alta performance, onde nós éramos treinados todo dia. Então, assim, a venda, ela é isso, é a prática. Eu volto a falar, de nada se tem o conhecimento se você não botar na prática. Você mesmo uma vez me disse. Quando eu fui trabalhar com consultoria, tinha assim uns bloqueios, uns receios. Todos nós temos, né? Todos nós temos. Aí eu tive uma mentora lá de Goiás, eu não me recordo a cidade. Eu conheci ela em Florianópolis e ela que foi me treinando. Então nós tínhamos treinamento todos os dias para quando atendesse o cliente a gente estivesse preparado para a situação. Então a alta performance é essa, é você se preparar, estudar, melhorar, buscar conhecimento e aí a hora que for praticar, você tá... Executar a performance. É igual um time, ou num campeonato, alguma coisa. Existe toda uma preparação. Então eu uso como exemplo também uma Copa do Mundo, por exemplo. Então, para você chegar lá, para você estar naquele nível lá, você se preparou muitos anos. Aquele corredor lá que se preparou vários anos para correr, às vezes 9, 10 segundos e ser o melhor do mundo. Mas ninguém sabe o que a pessoa fez por trás. Quantas horas de sono. Os bastidores, né? Tem aquele ditado lá, né? Só vê os tombos, mas a quantidade de pin ninguém vê. Mas pra empurrar é uma beleza, né? E a alta performance é isso. É você buscar sempre o seu melhor, se aperfeiçoar. Você mesmo na área de imóveis, buscar atender o seu cliente de uma maneira boa, sempre tá buscando atender de uma maneira que você gostaria de ser atendido. Então pra gente ter um exemplo assim prático, vamos puxar, por exemplo, para a minha área de imóvel e para o meu pessoal. Vamos ver se eu consigo ser um pouco claro. Sim. Para conversar com o cliente, para desenvolver tudo, para mim não tem muita dificuldade, sabe? O que eu tenho uma certa dificuldade é em fechamento, em objeções. Esse treinamento ajudaria nessa área? Sim. Na verdade, uma coisa que eu sempre falo, quando você não é tão bom em alguma coisa, na verdade não é nem essa a palavra que eu deveria usar, mas se você precisar melhorar em determinada situação e às vezes você tem muita dificuldade naquilo dali, às vezes delegar é Entendi. interessante também, porque às vezes você tem uma boa qualidade, se torna ótimo em alguma coisa e aí você fica bloqueado porque às vezes você não é bom em negociação. Mas alguém é. E aí você deixa para aquela pessoa fazer. Porque se às vezes você fica batendo só naquilo ali, o que você tem facilidade, às vezes você pode conflitar. Então, assim, ser bom em comunicação, ser bom em conversa, ser bom em exemplos, em experiência e comunicação. E aí alguém é bom em número? Deixa a pessoa lá que é boa em número. Eu tenho essa experiência principalmente com a Dai, eu já comentei no primeiro episódio em relação à tabela. Por exemplo, tabela, cálculo, essas coisas, parcelas, balões, algumas coisas de números, né? Que envolve números na área dos imóveis, né? Na área de corretor, eu me atrapalho um pouco, né? Lógico que com o tempo a gente vai aprendendo, vai aperfeiçoando, mas ela é mais ligada nesse ponto. E eu já sou meio desatento. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu entrei na área de consultoria de venda de propriedade, multipropriedade, que foi onde me abriu as portas para o segmento de consultoria,
Eu tinha uma grande dificuldade que era o emocional. Sim. Então, um exemplo assim, lá na sala de vendas, nós tínhamos que encantar o cliente. Então, nós tínhamos que usar algumas palavras, o encantamento, a magia da venda. E eu era uma pessoa que eu sou muito racional. Então, eu tinha uma dificuldade nessa parte. Quando me deram a oportunidade de fechar uma venda em uma outra mesa, eu me levantei da minha mesa e fui atender um outro casal e fui fazer a parte do fechamento, que é onde entra toda a parte da negociação. E eu vendi. E foi aonde eu me destaquei, porque daí, no caso, me tiraram da parte do emocional, da alegria, do agito, do auê, e me colocaram no racional. Foi aonde eu comecei a ter resultado. Sim. Então, eu já trabalhei captando, já trabalhei como consultora e já fui para a parte de fechamento. No fechamento, eu tive muito mais resultado, porque era aquela forma de negociar, de entender, de argumentar, de entender a negociação. E aí foi onde eu consegui ter mais resultado. O ponto que eu quis colocar, assim, não é que, para ser bem claro, não que eu não consiga fazer, né? O ponto, para ver, como você falou, venda em alta performance, foi o ponto que eu quis destacar para ver se eu consigo melhorar. Não que eu não consiga executar, né? Mas é para ver se eu consigo melhorar nesse ponto, né? Então, como a gente sempre tem que procurar se aperfeiçoar, tá estudando, tá sempre melhorando, foi exatamente por isso que eu coloquei na mesa a pergunta. E foi a mesma coisa que eu dei como exemplo, porque quando eu tava como consultora, eu tinha que emocionar, que eu tinha que encantar o cliente, que eu tinha que fazer todo aquele... para daí vir uma outra pessoa e fazer o fechamento. Eu tava tentando fazer alguma coisa onde que automaticamente eu conseguia vender, executava, mas era uma venda quando realmente o cliente queria. E quando eu fui para negociação, foi aonde eu consegui ter mais resultado. Às vezes eu cito o exemplo assim, Anderson, uma pessoa que é humana, se ela for para exata, ela vai ficar meio que não, números não é comigo. Mas se é uma pessoa de números, vai para humanas, comunicação, se vai trabalhar com pessoas, vai lidar com comunicação, às vezes a pessoa também tem bloqueio. Por isso que tem TI, tem gestão, tem RH. É a identificação das pessoas. Mas, se você quiser essa questão de se aperfeiçoar, de melhorar, de entender como que faz a questão de negociação, de documentação, essas coisas voltadas para os imóveis, é interessante você ter o conhecimento. Mas às vezes aquilo ali pra você é uma coisa que você vai ficar... eu tento, não entra na minha cabeça. Eu tento, não entra na minha cabeça. Eu tento, não entra na minha cabeça. Eu não fico muito secando gelo não, cara. Assim, eu até, inclusive, tenho alguns projetos junto com a minha esposa, futuros, que na empresa que a gente tiver, cada um vai ter a sua função, né? Então... a gente vai filtrar as pessoas, a gente vai entender como que a pessoa trabalha para poder atuar, cada um no seu ramo, cada um certinho e um ajudando o outro, né? Porque a gente não consegue fazer nada sozinho hoje. Sim. Né? Então, se o time tiver organizado, o time tiver treinado, inclusive você pode entrar futuramente nessa parte para estar ajudando. O time estando treinado, a gente consegue aumentar a performance não de uma pessoa só. Uma das coisas que dentro da minha consultoria e do meu treinamento eu faço é entender isso. Que às vezes você chega numa empresa, o teu bom dia para uma pessoa é diferente. Só que às vezes aquela pessoa ela tá no lugar errado. E não é o lugar errado que ela quis estar. Às vezes é uma pessoa que é ótima em comunicação, é ótima... E ela está posicionada errado dentro da empresa, né? Dentro daquela empresa. Sim. E aí o meu trabalho é fazer isso também, é identificar. Um exemplo, dentro da área de imóveis, tem gente que tem muita facilidade em vender terreno. Sim. Tem gente que tem facilidade em vender imóvel de alto padrão. Minha casa, minha Planta, vida. Entende? Apartamento. Primeiro a gente faz todo um estudo em cima do que a pessoa tem pra... Porque cada pessoa tem as características próprias dela, né? Sim. Dentro de um estudo aí nós temos 9 perfis. Olha aí. E vários outros, na verdade, né? A questão é você se identificar e também buscar, às vezes, o seu conhecimento. Porque às vezes uma pessoa tem uma ótima capacidade e às vezes ela não se enxerga. Por exemplo, quando
a Meirelle me viu, Aham. era uma coisa que automaticamente eu me olhava no espelho e não conseguia enxergar. Então, aos poucos, ela foi me treinando. A gente teve treinamento com vários outros mentores, várias outras pessoas que vinham de outros projetos para treinar nós. E aos poucos eu fui tendo resultado onde eu comecei a treinar pessoas também. Então, Legal. automaticamente é alguém ver. Mas também você tem que estar aberto, tá, Anderson? Porque às vezes, por exemplo, você vai lá, ajuda a pessoa, passa pra pessoa o que ela tem que fazer dentro do A pessoa segmento tem dela. que ser aberta a crescer, né? Sim. A se desenvolver. Uma das coisas que eu sempre falo nos treinamentos é a prática. Então, por exemplo, assim, você pega uma empresa, vamos por uma empresa com 5 colaboradores. Você vai fazer o treinamento de todos junto ou você vai fazer individual? Como que é essa parte? Eu consigo fazer treinamento de todo mundo junto até 10 pessoas. Sim. Porque aí eu entendo o perfil de cada um. Então, tem gente que é comunicação, tem gente que a forma como vai aprender também é diferente. Aham. Eu aprendo escutando, escrevendo e praticando. Tem gente que só... Eu olhando. Então, você comentou isso. Eu lembro, Então, cada um tem um detalhe. Então, 10 pessoas eu consigo lidar. Se eu coloco 10 pessoas. É que, na verdade, eu não vou trabalhar com as 10 automaticamente. Então, eu sento com você, entendo você e vou trabalhar você. Eu sento com a Daiane, vou entender a Daiane e vou trabalhar a Daiane. Mas assim, dentro da empresa, você vai trabalhar para que essas pessoas trabalhem junto para a empresa. Sim, também. Entendo. Isso é bom que aumenta, principalmente para empresas. Toda empresa vende, né? Toda empresa vende. Então aumenta a performance da empresa em si. Sim. Isso é muito bom, né? Na verdade, sempre buscando o resultado final. Porque às vezes um time de vendas tem 10 pessoas. 5 tá ótimo, 4 mais ou menos, e 1 tá lascado. Um é aquele que não vende, que tá ali só pra bater ponto, ou... Já teve em algum treinamento? Sim. A pessoa assim que não aceitou o treinamento e é do jeito dela. Acontece isso também? Sim, tanto que quando o empresário me contratou, automaticamente ele tinha um time de venda externo com 4 profissionais e interno, produção, com 18 mais ou menos. E no final do treinamento, interno saiu 2 e externo também 2. E os 2, comercial fora, que ele pensava que era muito bom, sabe aquela pessoa que chega e é caladinha, Sim. não faz às vezes muita coisa, e daí quando ela é vista, ela dá resultado? Entendo. Foi o que aconteceu com esse profissional. Então, automaticamente, dos 4 comercial que tinha fora, 2 saíram e 2 ficaram. Então, os 2 que ele não botava muita fé, foi o que deu mais resultado. Isso acaba ajudando até no detalhe do próprio patrão, né? O do custo próprio... financeiro que às vezes a empresa porque às vezes o cara tá tendo 4 ou 5 funcionários, que às vezes ele tendo 2 com alta performance vai render o que os 4 rendiam. Legal. E dos meus clientes, eu tenho caso de pessoas que não deram resultado. E isso é normal. É uma aceitação, né? Você tem que pegar... E não adianta pegar e executar só uma semana, né? Tem alguns detalhes na vida da gente que a gente precisa executar aí mais de 180 dias para poder se tornar hábito, né? E dentro de uma empresa você precisa contar com todo mundo. Se é para mudança da própria empresa, né? Por isso que a maioria das empresas trabalham com 45-90 de registro. Porque aí você tem um prazo. É igual o time de futebol. Os primeiros 45 minutos de futebol você joga, você sabe como é que é. Eu joguei. Mas os primeiros 45 minutos de futebol, o jogador tá dando gás. Sim. E aí, quando vai pros próximos 45, ele já tá... É igual... Aí é substituído, não é? Desculpa, não vou falar a marca. É igual refrigerante de 3 litros, né? Quando tem pouca gente tomando, chegou na metade e acabou o gás. É mais ou menos isso. Mas, um exemplo bem simples. Quando você contrata um profissional, os 45 primeiros dias ele se destaca. Ele mostra o gás, ele dá o up, né? Ele tá motivado aí na empresa a trabalhar. Nos próximos 45, o que acontece? Ele dá aquela... Fica mais... né? E aí, passou os 90, ele já morreu. Já desistiu. Um detalhe, eu vou trazer um pouco da minha experiência e do meu posicionamento, tanto quanto chefe, patrão, que eu já tive em empresa de climatização antigamente, quanto de funcionário.
que eu já trabalhei registrado, né? Hoje não trabalho, mas já trabalhei registrado. O que eu sempre entendi, eu, Anderson, eu entendi que eu era a empresa. Por mais que eu estaria em uma empresa de uma terceira pessoa, por exemplo, a Suelen estaria prestando um serviço para você na carteira registrada, eu sempre entendi que eu estava prestando o meu serviço e eu era a minha empresa. Então, por mais que você tinha minha carteira registrada, eu estava prestando um serviço meu particular para você. E eu nunca fiz corpo mole. Né? Por quê? Porque eu entendi que era eu. Então, por mais que eu se dedicasse, que eu melhorasse o meu desempenho para a sua empresa, é assim a modalidade de crescer dentro de uma empresa, na CLT. Né? Não tem como você subir de nível, sendo que você quer fazer a mesma coisa todo dia, não quer se desenvolver, não quer melhorar, você vai continuar sendo a mesma pessoa todo dia. Uma das coisas que dentro de todo o período que eu fiquei viajando e trabalhando nesse mundo de multipropriedade, uma das coisas que nós tínhamos sempre dentro do trabalho é prestação de serviço. Uhum. Então, a maioria dos projetos hoje você é prestador de serviço. Então, você é a empresa mesmo. Você vai lá, o teu serviço é terceirizado. Não é registrado, contratado da empresa. Alguns projetos, eles contratam e registram carteira. Os outros, não. E na maioria dos projetos que eu trabalhei, eu prestava serviço. Então, eu era empresa mesmo. Então, é isso aí. Você se destacar e fazer, melhorar. Porque, além de ser eu empresa, nós éramos comissionados. É uma parada muito séria, assim, cara. Eu acho assim que se uma grande massa entendesse... É que eu tenho alguns pensamentos e nos próximos podcasts aí a gente acho que vai poder se abrir mais. Eu vou poder colocar alguns pensamentos meus particulares para vocês entenderem um pouco das coisas, do que eu penso, né? Porque assim, ó, se a pessoa tá na empresa, a pessoa pensa em se desenvolver, ela tem que... Cara, ela tem que querer algo mais. Ela não pode estar ali na empresa satisfeita com aquilo. Eu, Anderson, não consigo ver isso. Não consigo ver que a pessoa vai... Vou colocar um pensamento aqui, meu Anderson. Uma coisa que me incomoda muito é a tal do sextou. Nossa, Suelen, isso me tira a paciência a pessoa que comemora o sextou perto de mim. Sabe? Porque a pessoa... esse sextou está impregnado na nossa nação brasileira, da pessoa trabalhar a semana inteira, ganhar o salário da semana e gastar o final de semana em salário, e segunda-feira tá lá duro de novo. E eu posso fazer um comentário? Sim. Em relação a isso, uma das coisas que eu usei bastante em um dos meus treinamentos, que eu falava ainda até para as pessoas, em relação ao sextou, o posicionamento de cada um faz da vida o que quiser e tá tudo certo. Quando a pessoa fala sextou, uma das coisas que eu penso é o seguinte: chega sexta-feira às 18 horas da tarde, tem um evento às 20 horas, 22 horas, a pessoa faz toda uma preparação, salão, maquiagem, pois é, a tudo. Pessoa se prepara para um evento. Exatamente. Né? Se prepara, tira um dia, se prepara tudo para um evento. Uhum. Que não vai, às vezes, nem a beneficiar. Ela só vai gastar. Mas enfim, né? Eu já fiz isso. Também já fiz muito. Nossa. Mas automaticamente, eu sempre, no trabalho eu ia, sempre fui, e enfim, sempre fui de me vestir, buscar sempre estar bem... Eu acho que até essa revolta, eu acho que não é uma revolta, né? Mas esse pensamento eu acho que até contra as minhas atitudes que eu já fiz. Não é contra, acho que, né, vamos colocar lá, vamos frisar, não é contra a nação. Sim. Mas eu acho que que fique claro que é contra nós mesmos. Eu acho que é contra algo que eu já fiz e que me prejudicou muito. Então, só que aí o que acontece? Às vezes a pessoa faz isso, né? Vamos voltar aqui. Nas festas. Lá, passou a noite toda de sexta-feira curtindo, bebendo, fazendo o que ela gosta de fazer e tá tudo bem. Aí na segunda-feira, ela tá morta, ela vai pro trabalho sem vontade, sem energia, já consumiu toda a energia no final de semana, chega atrasada, faz um monte de coisas no final de semana e na segunda-feira, além do arrependimento,
as consequências, o atraso. Sim. E aí ela gastou o dinheiro que às vezes ela não podia por causa da emoção. E tá tudo certo. E aí chega a sexta-feira de novo, ela volta a fazer. De novo. E tá tudo Que é um certo. ciclo, né? É um ciclo. Mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte. Às vezes, por que ela não se dedica do mesmo tanto? Ela não coloca a mesma energia no trabalho, na empresa, no projeto. Da mesma maneira que ela se dedica para aquelas únicas 2, 3, 4 horas. Então, trazendo assim para um raciocínio lógico, é uma alta performance para sextou. Usar no trabalho. Porque assim, ó, vou falar, Anderson, nos treinamentos que nós tínhamos, eu tinha meu gestor, nós éramos, além da pontualidade, uma coisa era bem cobrada, era a vestimenta. Por isso que eu trabalho dentro do meus treinamentos marketing pessoal, porque nós tínhamos também a postura. E não é só a postura coluna reta. Vou ficar retinha aqui, barriga pra dentro, peito pra fora. Não, era assim, era o comportamento, a roupa que se veste. Lógico, também você não vai ficar tão formal em tudo. Tem que ser equilibrado, né? Mas, às vezes as pessoas falam bem assim, nossa, tá sempre, né? Às vezes esse blazer aqui, às vezes um batom vermelho, isso, aquilo, um escarpão vermelho que eu uso. Por quê? Por que que pra mim, eu como Suelen, eu tenho que andar... Se vestir bem pra uma balada... E aí pro meu trabalho, tanto que é o inverso, sabia? Não seria a mesma roupa, né? Sabia que é o inverso? Mas eu digo o quê? Sabia que é o inverso? Por Como exemplo, assim, pro meu trabalho... eu tento... Lógico, hoje aqui eu tô bem descontraída. Mas quando eu for atender um cliente, eu tento me vestir de uma maneira mais formal pra atender ele, dependendo do perfil também. Mas se eu vou sair pra noite, eu gosto de tênis, de vestido curto. Não tão curto também. Mas eu gosto de uma coisa leve. Sim. Entende que eu faço o inverso? Porque eu tô indo pra me descontrair. Eu tô indo pra me divertir. Eu não bebo, então eu saio, eu bebo um refrigerante, né? Uma água, um suco, eu danço. Só que eu vou pra um lugar... Então... eu faço o inverso. A alta performance para o profissional, né? Eu acredito que as pessoas... Lógico que tudo tem um equilíbrio, né? Sim. Mas deveria, eu acho que, equilibrar essa energia, né? Porque, vamos colocar lá, quem é funcionário, né? Precisa colocar uma energia no emprego porque a empresa está dependendo... o patrão está dependendo, mas além de tudo isso, quem está dependendo é essa pessoa. Ainda mais se essa pessoa tem família, tem filhos em casa. Tem que pegar essa energia e aplicar. Fazer uma alta performance. Já aconteceu com você, assim, lógico, hoje você é casado, enfim. Mas já aconteceu aquela situação, assim, de você conhecer uma pessoa? Enfim, pode ser você, a sua esposa, a Daya. E... profissionalmente ela não coincidiz com o que ela passa pra você na noite. Vamos imaginar uma balada. Tá na balada lá, você viu uma mulher, você viu um homem, você olha e fala, mas daí no outro dia você fala, mas não é a mesma pessoa. E é isso que eu falo. Às vezes a pessoa foca tanto numa coisa que sai do perfil dela, né? Eu, por exemplo, eu sou essa pessoa aqui. Você me vê na rua aí, você me vê no Instagram, você me vê nas redes sociais, é a mesma coisa. Então, voltando lá pro... Às vezes não, às vezes é mais bonita. Voltando um pouco pro ponto do seu treinamento, você consegue até dar uma ajuda pra pessoa em questão dela se posicionar. No desenvolvimento pessoal, eu ajudo sim. Nossa, isso é bastante. Muito bom. Ajudo porque eu mostro pra pessoa, porque assim, ela quer ter um resultado financeiro. Sim. Eu entendo, todo mundo quer melhorar. Mas e o pessoal? Eu trabalho bastante em mim todo dia. Porque, por nós ser irmãos, nós conversamos bastante sobre isso. E aí a gente tem alguns pontos. Eu tenho alguns bloqueios dentro de mim, onde eu tento trabalhar todo dia. Então, como eu faço, às vezes, a maioria das coisas sozinha, então uma das coisas que eu ajudo os outros é através da disciplina. Então, é a constância. Eu tô melhorando bastante nisso também. Mas eu tenho as minhas falhas. Mas assim, eu ia falar isso exatamente. Nós não somos perfeitos, né? Assim como, apesar que você já tem uma bagagem, já tem um treinamento, a gente sempre tá em busca de melhorar. Sim. Aumentar a performance particular, né? E através disso,
acredito que o maior ponto e digamos assim, o essencial é ajuda em outras pessoas, né? Quando você começa a transbordar e ajudar outras pessoas, eu acho que isso é o grande diferencial, né? Eu tenho uma pergunta aqui. Como uma pessoa pode se tornar um profissional de alta performance? Inicia pelo desenvolvimento pessoal. E uma das coisas importantes é a pessoa tem que querer. Uma coisa que eu não consigo colocar em ninguém é vontade. É vontade. A energia tem que fluir dela. Até porque, por exemplo, assim, eu já fiz várias coisas, tanto pessoal e profissional. Então, assim, eu sempre fui de chegar e compartilhar com algumas pessoas. Só que se a pessoa não quer, não posso fazer nada. Não posso fazer a parte do outro. Apesar que você não é um banco de bateria pra ficar passando carga pros outros, né? Cada pessoa tem que querer, né? Então, eu sempre fui de fazer sozinha. E uma das coisas interessantes dentro da alta performance é você liderar pelo exemplo. Então, assim, você vai lá, você faz, você se desenvolve, você quer compartilhar com os outros e as outras pessoas não querem. Uma hora, quando elas começarem a ver o seu resultado, o seu exemplo, elas vão querer saber de onde vem. Então, a alta performance, uma das coisas muito importantes é a disciplina. Porque a partir do momento que você pontua essas coisas, além de você passar por um papel, colocar despertador, fazer as coisas e aí se torna um hábito que você comentou dos 180 dias, lógico, às vezes você pensa, 180 dias, mas fraciona. É porque assim, tem coisas que em 7 dias, 10 dias você consegue eliminar, né? Já tem estudos que comprovam, por exemplo, o açúcar. O açúcar com 7 dias, se você parar de tomar café com açúcar 7 dias, você não volta a tomar café com açúcar. Isso 7 dias. Mas tem hábitos, por exemplo, exercício físico, rotinas que aí o prazo já é maior, né? Eu tenho outra pergunta, Suelen. Pode fazer. Pode fazer? Aqui não é uma entrevista, né? Mas eu tenho algumas perguntas que a gente selecionou aqui antes para o nosso bate-papo, né? Fica à vontade. Fica à vontade. Esse método é aplicado em qual área? Tem um limite de área? Como que é isso? É feito um estudo, Anderson, porque assim, vai vender. Sim. Então, se vende, a metodologia ela é adaptada. A única coisa pela qual, assim, não daria para trabalhar é em relação a uma funerária. Porque daí não trabalhamos o pós-venda. Mas o restante a gente encara. Até porque toda a metodologia tem todo um estudo. Vai trabalhar, vai estudar. Daiane riu lá, hein? Muito bom. É porque assim, é atendimento ao cliente. É a necessidade do cliente. Eu vou entender primeiro o que você faz. A metodologia ela é adaptada em cima. Vamos citar o exemplo dos imóveis. Uhum. Então, você vai atender o teu cliente, tu vai oferecer os imóveis, você vai negociar com ele, ele vai comprar. Tem um pós-venda para você entender, porque a venda ela não é só uma única vez. Então, assim, chegou a época de final de ano, dá um panetone lá pro teu cliente para lembrar, sabe assim? Marca o aniversário dele na tua agenda, liga para ele. O pós-venda também entra nessa questão, tanto porque a metodologia ela tem um passo a passo. Então não é só vender. Então ela é estudada. Então só não trabalho pós-venda na área funerária. Só com os parentes, né, Às vezes nem com parentes, né? Porque vai que é o próximo. Corta essa parte. Voltando lá para você comentou ali, essa é uma próxima das perguntas que eu selecionei aqui. Como fidelizar um cliente? Cadê? Você tava no roteiro aqui? Porque tô perdido aí, gente. Como fidelizar o meu cliente? Onde é que tá? Então, uma das coisas importantes que eu trabalho bastante é o seguinte, é a credibilidade. Uhum. Então, assim, uma das coisas muito importantes para qualquer segmento é a confiança. Não se compra nada de alguém que a gente não confie.
Então, vamos imaginar que você tem 100 mil reais hoje, você entregaria hoje para uma pessoa que você não conhece para ela investir em tal alguma coisa? Não, tem que... É diferente, né? Eu, por exemplo, na minha área, eu sempre trago um exemplo, mas às vezes pode ser que esse exemplo não seja tão legal, porque a minha esposa falou assim, pode ser que esse exemplo aí não sirva para todo mundo. Mas, por exemplo, assim, é a compra de um imóvel. Eu sempre falo pro meu cliente, faz pensado. Eu já deixei de vender, você acredita, Sueli? Sim. Já deixei de vender por entender que não era o momento para a pessoa comprar. O cliente, né? Eu sempre coloco que não é a compra de uma camisa. Não é um sapato, não é um chinelo, não, que você não deva pensar quando você vai comprar isso. Mas a questão que é diferente. Eu não vou ligar pro banco e falar assim, não quero essa casa aqui não, mas não gostei, pé direito tá baixo. Ou não, mas mesmo pode assim, trocar. Mesmo assim, a camisa você não gostou, você dá pra alguém, você deixa pendurado no cabide, não usa mais, tá lá. Sim. Usa pra dormir, alguma coisa do tipo. A casa não. E principalmente hoje no Brasil, que grande parte da população compra um imóvel financiado. Eu não posso chegar pro cliente e enfiar ele dentro de um imóvel que daqui 2, 3 meses, 1 ano, ele vai estar bravo comigo. Né? Porque ele comprou algo que não era o que ele queria. Então eu sempre coloco, faça pensado, faça analisado, vamos olhar alguns imóveis, avalie os imóveis, para estar dentro de algo que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, o financiamento de 30 anos, o cara vai estar satisfeito com o imóvel dele. Então você entendeu como que é uma venda. Até porque assim, eu sempre fiz isso, na realidade, desde a empresa de climatização. Eu sempre procurei cuidar, sempre procurei fazer o meu melhor, né? A gente não é perfeito, não sou perfeito em tudo, mas eu sempre procurei fazer o melhor. Uma das coisas importantes que eu falo é o seguinte, às vezes a gente usa muito assim, mas fulano fez, mas ciclano fez. E aí eu falo assim, e daí? Agora porque João, Maria, ciclano fez, eu tenho que fazer? Eu faço dentro do que é válido pra mim. Sim. Então, é uma das grandes virtudes, a honestidade. Então, assim, se não tá satisfeita, não é bom pra você, porque a venda ela tem que ser uma via de mão dupla. Então, tem que ser bom pro cliente, tem que ser bom pra você. A partir do momento que você entende que o teu cliente está satisfeito, ok. Porque senão você vai vender, e aí entra a questão das objeções, onde a gente vai citar também. Fez sentido só pra você? Porque daí, no caso, o dinheiro vai entrar, você vai usar e tal, mas a insatisfação do seu cliente é pro resto da vida, porque toda vez que ele entrar no imóvel, ele vai lembrar de ti. Diferente de alguém que entendeu a necessidade. Aí sim, ele vai entrar, vai ficar satisfeito, vai te indicar e assim vai seguir a vida. Um exemplo que eu teve foi em um dos workshops que eu fiz. Uma mulher citou um exemplo lá de uma questão. Há 20 anos atrás, ela foi comprar um imóvel. E dentro do carro, ela contou para a corretora que ela não gostou da casa. Sim. E que ela queria comprar... O sonho dela era fazer a casa. Ela já tinha na mentalidade o desenho, o projeto. E aí ela comentou para essa corretora. A corretora não vendeu o imóvel, vendeu o terreno. Então, assim, é entender. Sim, exatamente. Porque daí entendeu que ela tinha o projeto, tinha a ideia de como construir. E fez. Então é você entender, senão não adianta. Aí vende lá a casa, a mulher fica 30 anos pagando, o marido tá super feliz porque imagina que realizou o desejo da esposa e não é. Aí a corretora entendeu a necessidade porque ela ouviu. Sim. Parabéns pra ela, né? Parabéns pra ela que conseguiu entender e executar isso. Então, pra mim, na minha área, que eu até comentei, questão de fechamento, questão de finalização, objeções, tô colocando na minha área, né? Eu, Anderson, né? Você conseguiria ajudar nessas argumentações, em tudo isso. Uma das coisas que entra a questão do argumento é entender. Então, a gente usa algumas técnicas. Dentro dos argumentos, a gente usa as técnicas OCPF. O meu CPF? É assim, ó. Ouvir, concordar, propor e fechar. Então, eu ouço, eu concordo, eu proponho e eu fecho. Então, é uma técnica bem simples. Primeiro, eu vou escutar. Sim. Eu vou ouvir o que o meu cliente está dizendo para mim. Eu vou concordar com ele, até porque concordar não significa que é justo para os dois, mas eu vou concordar. Então, eu ouço, concordo,
entendo, na verdade, o meu cliente, proponho o que eu tenho para oferecer para ele e fecho. Então, isso é uma técnica que a gente usa nos treinamentos. Porque às vezes você tá conversando com o cliente, você tá pensando na conta que você tem que pagar, a água, a luz e a, né? E esquece. Então, assim, foca no cliente. Tá prestando atenção no que o cliente tá falando para você? Usa a técnica PRS. Outra técnica. Pergunta, resposta, suporte. Então, eu faço uma pergunta aberta. Ao invés de fazer uma pergunta onde que ele vai me dizer só sim ou não. Quando eu faço uma pergunta aberta, eu dou abertura para ele contar alguma coisa. E aí eu vou prestar atenção naquilo ali, que é o suporte que eu vou dar depois. Então eu pergunto, entendo, escuto. Sim. Proponho, concordo, proponho e aí eu fecho. Então eu faço PRS dentro do OCPF. Do CPF. São técnicas. A questão dos pequenos sim também, você consegue ensinar a pessoa a tirar os pequenos sim? Sim. Viu? Sim? Sim? É bem simples. Por exemplo, vamos imaginar, eu vou vender um imóvel para você. Anderson, você está procurando qual tipo de imóvel? Você tá me perguntando? Sim, eu estou fazendo para você uma pergunta aberta. Pergunta aberta a gente pode usar o nome da pessoa no começo ou no final, para você memorizar o nome da pessoa. E também as perguntas abertas em si, o porquê, quando, quem, onde e como. Tá ótimo. Porquê, quem, onde, quando e como. Você sabe que você vai me ajudar depois disso, né? Ajuda. Então vamos lá, é bem simples. Anderson, você está procurando qual tipo de imóvel? Hoje, no momento, eu preciso de um terreno lá na beira do lago, em Marinas. Tá procurando um terreno nas Marinas para curtir aí o final de semana com a família, poder aproveitar. Esse é o tipo de investimento que você tá procurando no momento? No momento. Então eu fiz para você uma pergunta, você me deu uma resposta, eu entendi, porque eu sei aonde que eu vou buscar o imóvel para você, o investimento, o terreno. Sei que é para sua família, sei que é para lazer. Então, automaticamente, quando eu te dei um suporte em relação a isso, eu já fiz uma pergunta finalizando. Então, automaticamente, você já me deu a resposta que é o que você quer. Então, eu não vou te mostrar nenhum outro terreno para você, sabendo que você quer um lá nas Marinas. Então, não perco o tempo. Vai encher linguiça, né? Exatamente. Só que assim, primeiro, para identificar, eu faço a pergunta aberta, entendo, dou um suporte no que você tá me respondendo e tiro um mini sim, porque você mesmo vai responder para mim se é o que você quer ou não. Captou? Vossa mensagem, amado mestre. Amado mestre. Então vamos lá. Suelen, gostei muito de ter esse papo aí, né? E principalmente gravado, apesar que a gente já tem algumas conversas, né, fora, né? Por a gente já se conhecer, ser irmãos, e a gente já meio que trabalhamos juntos já, né? Uhum. Deixa pra nós aí alguma dica de como a pessoa, como o nosso ouvinte, o nosso assistente pode estar vendendo mais. É entender o que realmente o teu cliente precisa, entendeu a necessidade dele, ok. Então, eu uso 3 objeções onde o cliente não vai adquirir de você. Então, assim, se você entender essas 3 situações, esses 3 pilares, você entendeu o que significa a venda. Eu vou citar um exemplo de um imóvel. Então, credibilidade, financeiro e uso. Quando você tem um cliente, ele confia no teu trabalho, ele tem o dinheiro para comprar, mas ele não vai usar aquele imóvel, não adianta você vender, ok? Então a gente dispensa a questão do uso. Agora o cliente não confia em você, ele tem dinheiro e ele precisa da casa, ele não vai fazer negócio com você. Agora, se ele tem confiança no seu trabalho, ele necessita da casa, mas ele não tem condição de comprar, também não há necessidade de vender. Agora, se ele confia no teu trabalho, precisa do imóvel para a família dele, para morar, e tem o dinheiro, o que vai impedir ele da aquisição? Então, entendeu esses 3 pilares, mas isso tudo começa lá no primeiro atendimento, não é no final que você vai perguntar. Tem todo um namoro por trás do atendimento, da venda. Então, entendeu esses 3 pilares, ponto.
eu preciso do imóvel, eu tenho dinheiro e eu confio no trabalho do Anderson, o que tá me impedindo de comprar? E aproveitando, então, vamos para uma última pergunta aqui que a nossa querida Daiane mandou lá dos bastidores. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Vamos lá, celular me ajuda. Me ajuda aqui, celular. Olha lá. Quando o cliente, o que fazer, Ai. como atender um cliente que quer algo mirabolante. Por exemplo, tipo uma casa, vamos por aqui em Cascavel, quem conhece a nossa região, a nossa cidade aqui em Cascavel, tipo uma casa com uma suíte, 2 quartos, vaga para 2 carros, lá no Parque Verde, a R$200 mil. Não, tô trazendo pra nossa área, né? E isso aqui é um exemplo ainda não estruxo. Como é que fala a palavra? Não um grande exemplo, né? Mas eu já tive, assim, que algumas experiências que... Olha, se eu te contar, seu cabelo fica em pé, hein? E não é nem tocando aqueles negócios que deixam o cabelo em pé. Não. É só ouvindo. Como que eu vou atender esse cliente? Como que eu vou se posicionar para esse cliente, trazer a clareza para ele que um imóvel com uma suíte, 2 quartos, 2 vagas de garagem, sobra de terreno no Parque Verde por R$200 mil ele não encontra. E é o que o cara quer, é o que o cliente quer, é o que a pessoa quer. Como que eu vou colocar esse posicionamento para ele? Trazer a clareza para ele. Mostrar para ele que às vezes... tá fora do financeiro, né? Até porque isso aí se encaixaria apenas no financeiro. Exatamente. Eu precisaria aqui de mais uns 300 mil, olha lá. Né? Então, esse valor de 200 mil seria o que está dentro do bolso dele. Exato. Mas o que eu acho que, se eu estou conseguindo ser claro com a pergunta da Daiane, é quando o cliente está fiel de que ele vai conseguir aquilo ali, que na mente dele é isso ali, é o valor da região, é aquilo ali. Porque na verdade assim, é por bairros, na verdade, toda a avaliação de um imóvel. Sim, então, sim. Tem vários detalhes, tem várias características que precificam um imóvel, né? Uma coisa que eu usaria é entender, na verdade, como ele vive hoje. Sim. Porque às vezes isso está dentro da realidade dele. Então, mostrar para ele que o que ele está buscando naquela região está fora é apresentar imóveis... na realidade do local. Exatamente. E tudo vai de um bate-papo, né? De sentar e ser claro, ser verdadeiro com o cliente, falar... Ó, e aí entra a questão também da questão... Precisamos de mais uns 300 mil aqui. 200 mil é só 20% da parcela. Mas é usar a questão... Porque assim, é a realidade do teu cliente, não é a sua. E uma das coisas que a gente não pode medir é o bolso do cliente com o nosso bolso. Sim, exatamente. Isso é uma das primeiras coisas que eu aprendi na vida, na área de vendas. Porque às vezes você pensa... Às vezes ele quer... É uma vontade, mas tá fora da realidade financeira. Do tempo e financeiro, né? Porque amanhã ou depois ele pode... Sim. Mas mostrar... Ótimo. Mostrar pro cliente que o que ele tá buscando... É difícil. Uma das coisas que eu aprendi também é dizer não, né? Então, às vezes, você deixa de vender, mas pode buscar pra ele uma outra coisa. Ótimo. Mas é difícil, Anderson, eu sei exatamente como é que é. Porque do meu lado profissional também, às vezes eu quero alguma coisa que tá fora do meu... Mas eu acho que todos nós, no particular, às vezes a gente dá uma sonhada, né? A gente dá uma... É isso, gente. Estamos aqui... Mas se encontrar algo dentro do Parque Verde a R$200 mil, uma suíte mais 2 quartos... E 2 vagas de garagem... Mas eu não vendo pra ele, eu tô comprando. Ai, pessoal, isso. Eu digo pra ele que eu não achei nada e eu mesmo vou lá e compro. Né? Não encontrei... Tô lá no cartório. Não encontrei, tá eu lá no cartório registrando, fazendo foto e selfie lá no Parque Verde. Ótimo. É isso, né, Suelen? É isso.
Gostei muito de ter essa conversa contigo. Espero que nossos ouvintes e assistentes estejam gostando também do nosso bate-papo. Sim. E vamos alinhar aí já pra gente, na sequência, a gente já tá trazendo mais convidados e a gente tá fazendo esse bate-papo nós, aqui desse lado, com os nossos convidados, né? Convidados. Eu ia falar de entrevistados, mas não é entrevistados, porque a gente faz um bate-papo aqui bem aberto e bem bacana. Tá? Quer deixar um agradecimento, alguma coisa, Suelen? Convite para entrar em contato com você? Então, as minhas redes sociais, eu sou Ellen Fortes, LinkedIn, Instagram, Facebook, o meu WhatsApp comercial também vai aparecer aqui na tela. Olha só, que bonito. Olha só, que legal, olha só. E deixo para as pessoas o seguinte, às vezes as pessoas pensam que venda, alta performance é muita coisa e não é. É a prática. Então, o meu trabalho ele é muito simples. Então, eu presto um treinamento, uma consultoria para as empresas e ajudo. A minha ideia é ajudar, porque financeiramente isso é o dinheiro vem, é uma consequência de um bom trabalho. Sim, é uma consequência de um plantio. Exato. Então, é isso. A minha ideia é ajudar as pessoas profissionalmente e desenvolver pessoas através do pessoal para que se torne um bom profissional. Então, da mesma maneira que eu ajudo, eu também aprendo. Então, isso é interessante para mim, na minha área. Transbordar, né? Sim. Transbordar. Então, é isso. Curta, compartilha. Curta e compartilha, nos siga nas nossas redes sociais. Não me siga nas ruas, né? Porque senão você sai assim, fica olhando, você tá perdido aí. Você não... Ué, mas você mandou eu te seguir nas redes sociais, benção. Obrigado a você que nos acompanhou e que ouviu e que assistiu e que vai assistir, vai ouvir. Obrigado, sou Anderson Fortes Tidre e a minha esposa está lá atrás, escondidinha também. A Suelen, nossa convidada de hoje, também a nossa colega aqui no podcast, a nossa parceira, nossa sócia aqui nesse projeto que vamos alcançar várias pessoas. Sim. E você que quer uma pessoa especial, um nome especial aqui, manda pra gente, deixa nos comentários aí no YouTube também que vai estar postado o vídeo, né? Deixa nos comentários aí que a gente vai estar buscando entrar em contato com essa pessoa e trazer ela pra cá, né? Porque, sim. Se uma pessoa quer ouvir, várias vão querer ouvir também, vai ser de grande bênção. Tá certo? Que Deus abençoe você. Ficamos por aqui. Bye!